todos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembrando sempre que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, instituição sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, nosso amigo Milton Felipetti. Sim, senhor. É sempre tudo bem, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com os nossos amigos técnicos e com você para estudarmos aí a doutrina espírita. Milton, antes de ir aqui à solicitação que nos foi encaminhada, eu quero mais uma vez lembrar do lançamento da tradução do livro Espiritismo em sua mais simples expressão, que nós solicitamos a você e você gentilmente produziu essa nova tradução para que pudéssemos editar. Né? E ele está em material físico, né? Um livrinho, uma brochurinha, como diria Kardec, né? E está também disponível no nosso site kardec.tv, lá no item livros, para aqueles que quiserem baixar. É só clicar lá no download e baixa o livro, tenha lá no seu notebook, se quiser imprimir, fiquem à vontade. Mas o objetivo é sempre para trazer as informações de Kardec ao público, né? Isso mesmo, de uma linguagem simples e de fácil leitura para todas as culturas. Pelo propósito, desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. É isso aí. Então vamos aqui ao nosso tema de hoje, meu amigo Milton, que diz assim, a solicitação deste nosso amigo. Qual a diferença entre desenvolvimento mediúnico e experimentação mediúnica? Qual é a diferença entre essas expressões? Existe sim. Bem, então o tema aqui é mediunidade, né? Mediunidade. Dizer que para o Espiritismo, mediunidade é a faculdade que todos os seres humanos possuem e que permite o seu relacionamento com os espíritos desencarnados. Não é uma faculdade que permite dos espíritos desencarnados para com o homem. Não, é o contrário. Ela é uma faculdade do ser encarnado. Os encarnados possuem essa possibilidade. Todos, sem nenhuma exceção, porque todos os espíritos encarnados se relacionam com os espíritos desencarnados através desse equipamento, vamos chamar assim para facilitar. Então é uma faculdade do homem e existe nesse quadro dessa engenharia do Criador, de Deus, para que os homens possam receber as experiências, as informações, reflexões dos espíritos e os espíritos receberem as informações, reflexões e pensamentos dos homens. Então nós vivemos assim, homens e espíritos. E agora, quando se trata da mediunidade orientada segundo a doutrina espírita, aí então nós temos que fazer essa distinção entre desenvolvimento e experimentação. Por quê? Porque a mediunidade ela pode ser generalizada ou ostensiva. Se for generalizada, significa que todos os seres humanos possuem. Geral, generalizado significa isso. Agora, ostensiva é que alguns seres humanos possuem essa faculdade de intermediação com os espíritos. Além de receber a influência, o indivíduo pode ser intermediário do pensamento dos espíritos para os outros homens. Por isso que se chama ostensiva. Na ostensividade da prática, o indivíduo pode ser intermediário dos espíritos. E desenvolvimento significa que vai se dar uma sequência na prática desse trabalho, porque não há possibilidade de desenvolver algo que não existe. Se vai desenvolver, é porque já existe em potencial. Então o Espiritismo ele tem uma orientação, e essa orientação vem de Kardec, de que a parte, para você saber se uma pessoa possui a faculdade ostensiva ou a generalizada, você precisa fazer experiências. Só através da experimentação é que você pode fazer destaque se a pessoa tem tendência
para a mediunidade da psicografia, ou se o tipo ele é psicofônico, o médium ele pode emprestar a sua fala, através da sua fala os espíritos falam, transmitem as suas comunicações, tudo gerado pela ligação do pensamento. Eu falei da psicografia, falei da psicofonia, da vidência, há médiuns que vê clara e distintamente os espíritos. Ou então da audição, ou audiência, como se o Kardec chamava, de ouvir-se a voz ou pretensa voz dos espíritos. Porque essa coisa da voz também não é bem voz. Não. Os espíritos, eles não têm aparelhos, não têm órgãos. Não tem equipamento nenhum para poder manifestar. Não tem órgão, mas o espírito cria, né, fluidicamente, como se fosse uma garganta que leva essa voz, né? Veja bem, se for assim, e você está certo, então aí esse fenômeno é chamado de fenômeno de efeito físico. Agora, quando o médium tem a sensação de ouvir nitidamente a voz de um espírito, então significa que o espírito ele projeta de tal forma, demarca isso com tanta nitidez que a pessoa realmente pensa que está ouvindo. E quando ela não está ouvindo, tudo está entrando, digamos, pelos ramos do pensamento. Então, o desenvolvimento mediúnico é para dar sequência a uma prática, uma destreza para que o médium ele adquira a prática da psicofonia, a prática da psicografia, a prática da vidência. Em alguns grupos se faz a experiência só com vidência, em outros só com psicofonia, psicografia e outros com psicofonia. No tempo de Kardec, a prática maior era da psicografia. Eles chegaram à conclusão, naquela época, de que era mais prático escrever do que falar. Eu penso que nesse ponto também havia psicofonia. É também pela falta de registro, porque precisaria de pessoas para ficarem ouvindo. Amália Domingues de Soler, grande escritora espanhola, ela tinha essa prática muito grande e alguns recursos, né, do grupo que ela participava, de uma pessoa que só escrevia o que o espírito falava. Eu também tenho essa prática, devido a trabalhos feitos antigamente, então eu adquiri uma prática de ouvir e escrever o que... Como se fosse um ditado. Como se fosse um ditado. Então, isso é muito interessante e bom. Porém, meus amigos, agora a gente já tem um registro aí, uma maquininha, coisa fantástica do gravador, não é isso? E o gravador é notável para a gente poder gravar o que os espíritos falam através dos médiuns nas sessões. Penso que dessa maneira a gente pode ter dado aí um esclarecimento oportuno. O que você falou é engraçado. Eu conheço um médium, inclusive, que ele faz livros, edita livros, mas ele grava, ele não escreve. Sim. Ele grava, vai gravando as comunicações direto e depois alguém pega o que ele gravou vai editar. Vai editando, transcreve e tal, e vai, enfim, faz todo o trabalho de edição posteriormente, mas é tudo como você falou, com essa maquininha nova. E hoje você pode até utilizar isso nas próprias reuniões mediúnicas, né? Claro. Olha, eu sou do tempo da máquina de escrever. Não sei se você se lembra da máquina de escrever. Não, eu sou mais recente. Mais recente, tá bem. Então, a máquina nós tivemos médiuns no passado, que eles escreviam recebendo inspiração do espírito manifestante diretamente na máquina de escrever. Hoje tem médiuns que digitam no computador diretamente o pensamento dos espíritos. E vamos falar de uma coisa um pouquinho diferente dessas coisas normais aí. Hoje,
eu não ouço tanto. No passado existiam mais casos, mas existiam grupos que se dedicavam, por exemplo, à materialização. Sim. É uma outra modalidade. É de efeitos físicos, porque foi bom você tocar no assunto, porque tanto o médium da psicofonia, da vidência, da audição e também da psicografia, esses tipos mediúnicos, não são mediunidades, tipos mediúnicos, pertencem à área de efeito intelectual ou efeito inteligente, porque passa pelo intelecto do médium. Agora, materialização, que é a tangibilidade e visibilidade, um recurso que os espíritos usam. É diferente da vidência, né? Isso, É efeito físico. Um é efeito inteligente e outro é efeito físico, utilizando-se de fluidos apropriados, que eles combinam fluidos das pessoas e dos médiuns com os fluidos deles próprios, os espíritos, e eles produzem então o fenômeno da materialização. Isso passou, Kardec toca nesse assunto, existe no livro dos médiuns dados referentes a isso, mas nós temos hoje alguns grupos que se dedicam a essas experiências de ordem científica. Não são muitos, eu pelo menos não conheço muitos, talvez você conheça mais, mas no passado eu conheço alguns médiuns que participaram deste tipo de atividade nas casas espíritas e que hoje não fazem mais, porque já estão com uma certa idade. Um deles me falou que isso existe um desgaste físico, muitas vezes, do médium muito grande com esse desprendimento de ectoplasma. Mas essa palavra ectoplasma que é meio que não é espírita. Não é correta. Não, ela não diria isso. Ela não é um termo espírita. Foi criado esse termo por um cientista francês chamado Charles Richer. Agora, Kardec fala do fenômeno de visibilidade e tangibilidade, que é onde se usa os recursos de fluidos, né? Transformação dos fluidos. Fluidos vitalizados, digamos assim. Essa seria a palavra, o termo espírita. Termo espírita. Agora, devo dizer a você o seguinte, eu participei na minha mocidade de diversas reuniões. Faz muito tempo. E conheci bons médiuns de materialização. Em São Paulo havia um médium muito destacado. No tempo da mocidade, toda a nossa mocidade, o grupo de jovens, fazia pesquisas com esse médium. E então eu tive a oportunidade de ver mesmo a materialização, como ela começa, como se desenvolve, o espírito depois de estar pronto, digamos, da materialização e tudo mais. Se você perguntar, isso é importante? Claro que sim. Agora, eu não creio que é por falta de interesse mesmo. Os espíritas deixaram, principalmente os brasileiros, deixaram de lado as experiências mediúnicas, as pesquisas mediúnicas. É uma área muito rica. Mas eu acho isso tão interessante, e já procurei, inclusive, alguns grupos que eu gostaria de ver como é que isso funciona. Então, mas é preciso dar sequência. Quando a gente precisa formar pessoas, na reunião de experimentação, se destacam pessoas qualificadas para participarem de reuniões de materialização. É ali que a gente conhece quem é quem, digamos, no campo mediúnico, na reunião de experimentação. Mas eu percebo, Milton, que as casas espíritas hoje não têm muito interesse nessa área da experimentação, né, da busca pelo contato, vamos chamar assim, com os espíritos. Nós fazemos na nossa casa lá os trabalhos com evocação, por exemplo, e a gente percebe que casas espíritas hoje, não sei, cada um tem lá, a gente entende e tal, mas as pessoas se preocupam quase que única e exclusivamente com palestra. E toda essa área de experimentação, de desenvolvimento mediúnico, fica assim meio relegada a um segundo plano, quando muitas casas espíritas têm lá o trabalho de passe, né? Fora disso, não existe nem mesmo, em alguns casos,
a desobsessão, né, chamada desobsessão, atendimento de espírito, que isso é algo também muito importante. Muito. Uma vez que nós estamos rodeados dos espíritos, as reuniões espíritas, mesmo as palestras físicas, vamos chamar assim, a quantidade de espíritos que ali estão para receber as informações, os esclarecimentos, é muito grande. E muitos desses espíritos precisam muitas vezes de orientação, não sabem que desencarnaram, e as casas espíritas prestariam um serviço bastante muito significativo, grande, é verdade, se tivessem essas atividades, né, colocassem, porque essa é a base da doutrina, né? É o estudo realmente, a pesquisa, não é? Você tem razão. Olha, Allan Kardec, logo no início do Livro dos Médiuns, ele vai escrever uma coisa muito importante para nós, os espíritos. Ele diz assim: só existe uma maneira de saber se uma pessoa é ou não é médium. Fazendo experiências, fazendo experimentação. Por quê? Porque a teoria deve preceder a prática. O indivíduo, depois do conhecimento, pode ser levado para esse assunto ligado com as experimentações. E é nas experimentações que a gente tem a oportunidade de fazer a distinção entre efeito inteligente e efeito físico. Só que depois, numa sequência, em alguns centros, até chega à conclusão de que tal pessoa pode servir à área da ciência, aí no caso das experimentações de efeitos físicos. Mas como não há recurso no centro, não tem disponibilidade de tempo e tudo mais, a coisa acaba passando. Quando se fala de materialização hoje, a maior parte dos expositores, oradores, conferencistas, só citam William Crookes, Ernesto Bozano, só citam aqueles do passado, Gustave Gelei, mas não tem coisas mais recentes, mais modernas e tudo mais. No mundo, só um grupo na Inglaterra que há tempos atrás tentou fazer uma reorganização desse tipo de trabalho, mas também não foi para frente. Vamos nós tentar aqui, depois a gente traz a todos aqui as informações, os resultados e quem sabe algumas imagens, né? Olha, eu garanto que não é por falta de médium com condições, não. É por falta de condições de reunião apropriada para fazer equipamentos necessários para produzir esse tipo de fenômeno. Que fique bem claro também que essas reuniões não acontecem um dia para o outro. Nada, né? Muito tempo. Leva muito tempo, muito. O trabalho tem que ser contínuo, né? Mas eu acho que se a gente tiver realmente objetivo, a gente consegue também trazer essas experimentações para o público. E isso, acho eu, que seria muito proveitoso nesse momento para que as pessoas tivessem um pouquinho mais de... E se a pessoa vê, né, realmente essa manifestação do Espírito, talvez ela busque um novo caminho, porque tem muita gente ainda que fica no campo da hipótese, né, da suposição, quem sabe, e não se dá conta que os Espíritos somos nós, que vivos, sem o corpo físico, né? E estamos aqui. Olha, se houver interesse nessa parte, nós podemos fazer um programa, e eu prometo trazer material, inclusive das experiências que foram feitas em Uberaba com o Chico Xavier, que resultou num livro muito... Como é que chamava a médium? Que depois ela morou em Campinas. É Otília, né? Otília. Não, mas eu estou falando dela e também de outros, né? Que aconteceram, como o Antônio Alves Feitosa, médium de São Paulo, e que poderá dar bastante interesse e motivar as pessoas a produzirem isso em suas casas, em seus grupos espíritas. É muito interessante essas questões relacionadas. Nós temos tido experiências bastante interessantes, sobretudo, né, nesses casos de evocação de espíritos, porque muitas coisas relacionadas mesmo à doutrina, nós podemos perguntar para os espíritos e eles respondem. E até ajudar os espíritos também, não é? E além de ajudar, a gente pode ampliar os nossos conhecimentos. Claro que temos que ter uma base doutrinária, de conhecimento doutrinário satisfatória, para que a gente possa colocar algumas questões e saber o grau de conhecimento também do espírito. Porque os espíritos, muitas vezes, como são homens como nós, eles não sabem
mesmo sendo espírito, eles não têm conhecimento no mundo espiritual. É verdade. Né? Com a clareza que muitas vezes alguns encarnados têm. Mas são sempre meios de a gente aprimorar os nossos conhecimentos, né, Milton? Muito bom, muito bom. Meu amigo, estamos chegando ao final de mais um programa. Com muita alegria, foi excelente, e agradecemos aí a quem fez a gentileza de encaminhar essa indagação, dizendo que nós temos que ter esse conhecimento, mesmo teórico e prático, e dentro da prática saber essas distinções para criar a melhor condição para nós estudarmos. Porque realmente o Espiritismo, ele se resume no estudo da vida, da realidade espiritual. Pela oportunidade de desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. E a você que esteve conosco, nosso abraço. Esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá.